Gente, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. As mulheres estão acordadas. Isso é bom, graças a Deus, gratidão. Gostaria que você pegasse a sua Bíblia antes de eu fazer meus agradecimentos e abrisse comigo a sua Bíblia, livro de Esther, capítulo 4. Livro de Esther, capítulo 4, versículo de número 5. Vamos ler até o versículo de número 14. Esther, capítulo de número 4, versículo de número 5. Leremos até o versículo de número 14. Tenho a plena certeza que o Senhor já tem ministrado ao coração de todas as mulheres que estão nesse lugar. Apenas nós vamos complementar o que Deus já tem falado no percurso de sexta. Nós estamos também em retiro. Já meio-dia tem batismo daqui a pouco. Mas a paz do Senhor está com as irmãs e tanto quanto com os irmãos e liderança aqui. Se você já achou, diga amém. Eu vou estar lendo na versão viva, mas acompanhe na sua versão. Diz assim: então Esther mandou chamar Atá, um dos oficiais do rei, que tinha sido indicado como ajudante dela, e lhe disse para ir ver Mardoqueu e descobrir o que estava acontecendo e porque ele estava se comportando daquela maneira. Atá foi à praça da cidade e encontrou Mordecai do lado de fora dos portões do palácio. Ele ouviu toda a história de Mordecai e sobre a quantia de prata que Amã tinha prometido pagar ao tesouro do rei em troca da destruição dos judeus. Mordecai também deu a Atá uma cópia do decreto do rei que falava na destruição dos judeus que tinham sido anunciados em Susã, e disse para ele: mostra essa cópia a Esther e pedir que ela fosse falar com o rei e implorasse por misericórdia em favor do seu povo. Então Atá voltou e deu a Esther o recado de Mordecai. Esther mandou Atá voltar e dizer a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias sabem que ninguém, nem homem nem mulher, pode entrar no pátio interno do rei sem ser chamado. Se entrar, será morto, a não ser que o rei conceda permissão, levantando o seu cetro de ouro para a pessoa, assim poupando-lhe a vida. E já faz um mês que o rei não me manda chamar. Quando Mordecai recebeu o recado de Esther, mandou esta resposta a Esther: você pensa que pode escapar porque mora aí no palácio, porquanto todos os outros judeus forem mortos? Se você ficar calada numa ocasião como esta, o socorro e o livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e os parentes do seu pai morrerão. Quem sabe, grave bem isso aqui, quem sabe se não foi para uma ocasião como esta que você foi escolhida como rainha. Diga amém. Diga amém. Fala comigo: esta manhã é a manhã das rainhas de Deus. Fala assim: essa manhã é uma manhã das mulheres de Deus. Fala comigo: essa manhã é a manhã das profetisas de Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Tome teu assento em nome de Jesus. Gratidão, pastor Evanilson. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Particularmente a Catedral de Deus tem sido uma igreja que tem nos abraçado e tem nos abençoado demais. E que Deus rique poderosamente possa abençoar a todos os envolvidos no trabalho da catedral e tanto quanto também no retiro. É claro que, independentemente de ser um retiro de mulheres, é um retiro do corpo de Cristo, amém?
e nós entendemos esse poder e essa relevância. Minha esposa não veio, como nós estamos em retiro também. Como fala, né? São duas cabeças que não podem sair, então um sai e o outro fica, né? Para cobrir, como fala, fechar o fogo. Mas Deus apraz nos trazer nessa manhã para compartilharmos a sua palavra, e tenho a certeza que Deus nos abençoará por meio de uma breve reflexão sobre o que Deus tem colocado no nosso coração. O Retiro Palavra Viva já tem se tornado uma marca, na verdade, e Deus já tem levado esse retiro a ser um retiro famoso, mediante aquilo que Deus vai proporcionar. E a cada tempo que passa, o Senhor vai continuar investindo nisso e fazendo com que esse retiro alcance muito mais pessoas. Amém? Que Deus abençoe. Por ter certeza, pastor Evanilson, que os próximos vão vir muito mais. Alguém alcançando muito mais pessoas, muito mais alma, muito mais vidas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Gente, quero refletir é retiro de mulheres, então homens, vocês vão me desculpar, ok? Os homens vão me desculpar um pouquinho, estão envolvidos, mas não tão assim. Então hoje o foco não é os homens, o foco é as mulheres. E eu acredito que todo o texto sagrado, quando se aponta para uma mulher e para o destaque que Deus dá a essa mulher, naturalmente Deus vai proporcionar uma graça específica para que a mulher se destaque. Uma vez que nós vamos ver que em determinadas culturas, principalmente na Bíblia, aonde havia uma cultura judaica muito fechada mediante a realidade da mulher, e que a mulher não poderia ganhar expressão no ministério, ou não poderia ganhar expressão no reino de Deus, a gente entende que há um nível de relevância que Deus conta. E toda a Bíblia, Deus sempre contou com mulheres, independentemente de como são as circunstâncias ou as adversidades da vida. Você sabe muito bem que Deus nunca descartou nem sequer uma mulher na Bíblia, nunca. Deus sempre contou com a mulher, porque há um segredo que os homens não sabem. Na verdade, o sensor de discernimento de uma mulher é muito mais aguçado do que de um homem. Porque na hora em que Deus foi criar o homem, a mulher estava de pé, o homem estava dormindo. Então naturalmente a mulher vê o que o homem não vê. E aí você vê que por que muitas das vezes a mulher se torna muito relevante, porque o seu discernimento é aguçado. Se existe algo que a mulher carrega muito patente e que isso não é tirado de qualquer jeito, chama-se discernimento. A mulher discerne muito fácil, a mulher discerne rápido, a mulher se toca muito rápido. Homem não, porque o homem é muito ignorante, e naturalmente, sendo ignorante, ele é cabeça dura, como fala, né? O homem tem muito cabeça dura, mas não é sobre isso que a gente vai falar. Nós vamos falar sobre um princípio que vai destacar você e vai te tornar ouça bem, dentro da sua casa, dentro da sua família, vai te tornar relevante e vai levar você a se expressar de uma forma muito diferente. É claro que ao sair da casa de cada uma que as senhoras saíram, do lugar que você veio, particularmente você não está reunida nesse lugar para que você ficasse apenas aqui 3 dias confinada, sem sair daqui empoderada para alguma coisa. Você está aqui num campo de guerra, você está sendo treinada, está sendo empoderada, habilitada. Você vai voltar para sua casa, para sua cidade, onde você mora, para fazer parte de mulheres que vão revolucionar, mulheres que vão impactar, mulheres que vão tornar a vida de outras mulheres muito mais fácil, através do poder de Deus. Nós estamos diante de uma realidade em que está condicionada a história de uma mulher essa que naturalmente ela é órfã de pai e mãe, ela é criada com seu tio. A Bíblia declara que ela vem da tribo, ouça bem, da tribo de Benjamim, e essa tribo naturalmente é uma da tribo que trouxe o primeiro rei, que é Saul. Você sabe muito bem que quando Deus decide colocar o primeiro rei dentro de Israel, vai procurar na tribo de Benjamim. E uma coisa que acontece é que essa mulher vai fazer o que Saul não fez outrora. Você sabe muito bem que Deus tinha levado Saul para um nível em que ele pudesse matar um determinado rei e o seu povo. E a Bíblia vai declarar que agora que ele não mata, ele traz os despojos e ele vai trazer o rei para dentro da terra. Diz a Bíblia que ele deixa o rei vivo. Quem vai matar esse rei é Saul, é Samuel. E quando Samuel vai matar esse rei, vai dizer assim: olha, Deus te rejeitou do altar, Deus te rejeitou do trono, porque você nem teve a humildade de obedecer. Só que a Bíblia vai declarar que está acontecendo esse padrão com a vida do povo de Deus dentro de um reinado de Xerxes. A Bíblia declara que agora está incluído dentro desse cenário 2
duas pessoas importantes. A primeira está incluído Amã, segundo está incluído Mardoqueu, mas dentro desses dois homens está incluso uma mulher. Mulher essa que foi treinada, habilitada, foi potencializada por alguém de muita educação, e essa educação potencializou essa mulher. Você sabe muito bem que Vasti teve a oportunidade de governar ao lado de um grande rei, e ela rejeitou a oportunidade de ela estar na frente. E a Bíblia declara que o rei se posiciona e fala assim: olha, eu não vou passar essa vergonha, porque se eu passar essa vergonha, naturalmente vai acontecer com que outras mulheres vão repetir as mesmas ações de Vasti. Então nós não podemos correr o risco de perder o governo e a realeza por meio da desobediência de uma mulher. Diz a Bíblia que particularmente agora vai se dar um édito, ou seja, um decreto, e o decreto era para escolher naturalmente dentre todas as mulheres do trono, ou seja, todas as mulheres dentro do reinado de Xerxes foram levadas para um nível de tratamento pelo percurso de 12 meses, que naturalmente é um ano. No percurso de um ano, as mulheres estão sendo trabalhadas e preparadas para se apresentar diante do rei. A Bíblia diz que quando elas agora completam o tempo, Esther, na verdade, quando Esther vai completar o tempo em que vão ser apresentadas, ela foi muito bem cuidada, ela teve uma vantagem sobre isso, porque Deus é sempre um Deus de acréscimo. Por enquanto alguém está sendo tratado muito bem natural, nada contra, mas Deus tem, sabe, aquele xodó que vai fazer alguma coisa a mais, e aí Deus vai permitir que Esther agora está entronizada no trono, ou seja, no palácio. Quando o rei vai lhe deparar com Esther, vai dizer assim: rapaz, não tem mais outra mulher que vai ocupar esse lugar, não tem mais uma outra mulher que vai ocupar o trono comigo. É essa mulher, é essa menina vai ocupar o trono comigo. Por quê? Porque eu achei graça nela. Então naturalmente não tem mais como escolher uma outra pessoa, e a Bíblia fala que agora Esther é entronizado no trono e no palácio. Agora ela está vivendo uma vida diferenciada. Deus virou a chave dela, Deus virou a realidade de vida. Entenda que Deus vai fazer algo extraordinário na vida dessa mulher. Por enquanto ela está lá governando, reinando e vivendo uma nova fase na sua vida, seu tio Mardoqueu está do lado de fora. Ele está controlando o povo, está liderando o povo, está orientando o povo, e a Bíblia declara que particularmente já está posicionado agora. Ele está em uma conversa, naturalmente ouvindo uma determinada conversa, uma conspiração de Amã. A Bíblia fala que Amã estava conspirando matar os judeus, e não só matar os judeus, mas tirar proveito disso, de maneira que ele pudesse bater no peito e dizer: eu exterminei os judeus, eu acabei com eles, eu matei eles. Ele não sabia que através de uma mulher a história dele poderia estar finalizada, porque todavia Deus tem sua forma de trabalhar, e você sabe, para cada tempo Deus tem que levantar uma arma de guerra. Quando Deus unge alguém, a unção não é unção para títulos, a unção não é unção para o nome, a unção é uma arma de guerra que Deus coloca sobre uma mulher ou um homem para dar a ele a estratégia de livramento sobre situações ou circunstâncias. As pessoas pensam que quando alguém é ungido, está sendo ungido para ter um título. Alguém pensa que quando alguém está sendo ungida para carregar o nome. Nome não é tão importante quanto a arma de guerra que Deus te transforma quando Ele unge você. E aí entende-se que Esther está sendo levantada como rainha, e uma vez que ela vai ser rainha, ela tem o reino e ela tem autoridade sobre o reino. E diz a Bíblia que quando agora ela recebe uma carta do seu tio, ela vai perguntar: por que meu tio está se comportando dessa forma? Por que meu tio está se comportando dessa maneira? E a Bíblia declara que ele manda uma carta dizendo: sabe por que eu estou me comportando
desse jeito? Sabe por que eu estou tendo essa atitude? Porque todos nós vamos morrer. Você judia, você está aí no trono achando que você vai ser livre. Quando Amã pegar a espada e buscar a morte de todos os judeus, você vai morrer. E agora deixa eu te dizer uma coisa: se você não se levantar, Deus vai levantar livramento de fora. E aí pergunta a Bíblia para nós: se verdadeiramente Deus nos ungisse só para ter nome pouco importa. Deus nos ungiu para ser um instrumento de guerra no mundo do espírito. Por quê? Porque a unção que Esther recebe de rainha se torna uma arma de guerra para lutar contra o diabo chamado Amã. Porque Amã estava determinado a matar o povo dela. Então, se ela é judia, a Bíblia diz que ela só tinha revelado quando ela estava no trono.